Valente, querido, vamos conversar hoje. Bom te encontrar por aqui. Bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia, William. Bom dia, César. Estou à disposição aí para conversar. Em 5 de junho de 2022, o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia. A gente estava estreando aqui, tinha um mês, mais ou menos, de série Notícias, e a gente fez toda essa cobertura dramática. 10 dias depois, eles foram encontrados mortos, com os corpos carbonizados. Eles estavam no local para denunciar o avanço da pesca ilegal de pirarucu dentro do território indígena. E aí, em memória deles, que a agência pública lançou ontem, 2 anos após o desaparecimento, o podcast Morte e Vida Javari, que conta a história da violenta ocupação da maior terra indígena do país, com 8,5 milhões de hectares, o que equivale a um país do tamanho de Portugal, para dar uma ideia para vocês. O Rubens Valente está com a gente aqui hoje, ele está à frente do podcast e vai contar um pouco. Acho que tem tantas perguntas para te fazer, né? Acho que a gente precisa entender como é que está o processo contra os assassinos, os mandantes do crime, mas acho que principalmente o que mudou na região depois de 2 anos desse crime para cá, Rubens. Então, Vivian, esse podcast nasceu dessa emergência de um assassinato dolorido, covarde. Também a ideia de contar um pedaço da Amazônia para que possa ser compreendido esse processo de ocupação que foi de natureza violenta desde o começo, uma terra indígena que sofreu várias ondas de exploração, começando lá o nosso podcast em 1874, quer dizer, 150 anos atrás, é o primeiro registro, digamos, documentado, né, de uma intervenção do Estado brasileiro na figura de um herói da Guerra do Paraguai, Barão de Tefé, que vai averiguar a nascente do Rio Javari, vai tentar identificar a nascente. E isso deriva para um grande massacre, conforme o próprio Barão deixa anotado em seus diários. Então, o podcast parte desse episódio, de 150 anos atrás, vai avançando, passa pela ditadura militar até chegar aos dias atuais. E tentar contextualizar esse crime no cenário maior, né? Apresentar o crime no cenário maior de violência que marca a região. Então, são ondas de ocupação que começaram com seringueiros, depois madeireiros, atualmente ladrões, eu chamo assim, né? Ladrões de peixes e ladrões de tartarugas e outros animais, e derivando, né, culminando nesse assassinato do Bruno e Dom. Então, a ideia do podcast é tentar compreender o processo de ocupação de um pedaço da Amazônia e, a partir daí, perceber que isso se repetiu de uma forma ou de outra em várias partes do bioma também, né? Então, a intenção, a iniciativa é mostrar que essa região precisa de socorro urgente ainda. Respondendo a sua pergunta, pouco ou nada mudou, infelizmente, 2 anos depois. As lideranças indígenas me comunicam isso sempre. Ainda hoje de manhã conversei com um indígena que trabalha na FUNAI, na região. Aliás, ele ganha um salário mínimo para, imagina, enfrentar essas quadrilhas de que atacam, né, a região. O que posso dizer que mudou foi houve um recrudescimento, assim, uma melhor organização da própria liderança indígena Univaja, a União dos Indígenas do Vale do Javari, que estão fazendo essa guarda, os guardiões da floresta indígenas, estão formando e treinando esses indígenas para que eles façam expedições de fiscalização e controle. Agora, da parte do Estado brasileiro, infelizmente, pouco ou nada mudou. Para que vocês tenham ideia, o escritório mais próximo do IBAMA fica a 1.000 quilômetros do Vale do Javari, o escritório mais próximo da Polícia Federal fica a 40 minutos de barco, mais 40 minutos de carro. Não há nenhuma base de fiscalização da Marinha ou do Exército ali, na confluência, na entrada da terra indígena, próximo à Atalaia do Norte, não há nada. Então, infelizmente, o cenário é de grande preocupação ainda. Temos informações que as ameaças continuam contra esses indígenas que estão exercendo a fiscalização. Sabemos que o governo federal tem prometido um programa amplo para a região,
O governo federal alega que está colocando em prática, aí, está estudando, né, uma forma de... Mas, infelizmente, 2 anos depois, segundo as lideranças indígenas, pouca coisa mudou. Essa é a má notícia. Rubens, um bom dia, é um prazer falar com você aqui, parabéns pelo podcast, eu sou um fã, um entusiasta de podcast, já está aqui na minha lista baixada para ouvir, inclusive tem outros episódios lá nas redes da Pública, né? O podcast Pauta Pública, quem quiser escutar, fica a dica para escutar também. Eu queria te perguntar sobre o desafio da produção do podcast, né, em uma área muito remota e também uma área de ameaça, né? A gente fala muito sobre violência contra jornalistas, uma área dominada pelo crime organizado. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios do próprio podcast em relação a essa pauta, que é uma pauta complexa e uma região muito inóspita para trabalho de jornalistas, como é o caso dos próprios jornalistas que foram mortos nesse crime que você relata no podcast. Esse podcast, então, ele é resultado de 60 dias de trabalho de campo, sendo 1 mês em 2022, voltamos em 2023, mais 1 mês de trabalho de campo, coletamos 40 entrevistas entre indígenas, indigenistas, moradores da região. Trabalhou comigo o documentarista José Medeiros, que mora em Cuiabá. Trabalhou uma equipe incrível da agência pública, Clarissa Levi, Estela Diogo, Rodrigo Terto, Tiago Domenici foi o coordenador, ou seja, um conjunto de pessoas para poder colocar em prática esse podcast. Como você disse, é uma tarefa um tanto difícil pelas distâncias e também o clima na região. Confesso, quero dizer que não sofri nenhuma ameaça direta de moradores da região. Sofri, por incrível ironia, a única coação que eu sofri veio do Exército Brasileiro. Em determinado momento, eu estava num prédio da Univaja, com o meu computador aberto, escrevendo, e um soldado do Exército Brasileiro começou a filmar e fotografar a minha tela. E aí o documentarista José Medeiros percebeu e filmou tudo isso, e percebeu que havia um oficial por trás do soldado orientando esse soldado a filmar a minha tela. Então eu me levantei e entrevistei essas pessoas, elas saíram assim, o soldado saiu rápido. Ou seja, a ironia é a seguinte: o Estado brasileiro me tem como alvo, me teve como alvo de uma, não sei, de uma suspeita, não sei o quê. Enquanto isso, a terra indígena é invadida e depredada por vários caminhos. Isso aconteceu logo depois que eu fiz algumas perguntas para o general responsável pela área. E o general ficou visivelmente incomodado com as perguntas. E elas eram simples: olha, por que durante 4 anos no governo Bolsonaro vocês não tiveram nenhuma base aqui de fiscalização, não fizeram nenhum trabalho, uma força-tarefa específica? Era esse tipo de pergunta. Então, foi daí que veio. Também houve um momento, de fato, que alguns pescadores ali pegaram um microfone, que estavam numa assembleia, num ginásio, e começaram a dirigir impropérios e acusações contra a imprensa, contra os jornalistas. Então, todo mundo se virou para mim, olhou, quer dizer, eu sou o jornalista presente, então entendo que era para mim. Então, mas, de fato, o que você faz, esse alerta, está no nosso podcast. No último episódio, a gente aborda todo esse clima do narcotráfico avançando sobre aquela região de forma muito, muito preocupante. E a expansão do uso de drogas também pela população indígena, que está migrando, está vindo para a cidade com mais frequência. Hoje calcula-se que dos 15 mil moradores de Atalaia, que é o município mais próximo, 2 mil são indígenas. Então houve uma explosão dessa presença indígena na periferia, né? Em situações difíceis, vulneráveis, com dificuldade até de comida, de nutrição mesmo, conforme a gente presenciou famílias comendo arroz e farinha durante o dia, durante 2 dias, durante 3 dias. Então são presas fáceis do sistema do narcotráfico. Então isso é muito relevante, né? Sabemos que a Polícia Federal tem uma linha de investigação que associa o assassinato de Bruno e Dom a um cérebro maior, né, anterior àqueles pescadores, que teria, segundo a polícia está investigando, conexões com vários outros crimes transnacionais. Então, de fato, a Amazônia experimenta um momento grave de expansão do narcotráfico.
com características próprias também, vinculação com o garimpo, daí a denominação nova, né? Narcogarimpo, uma realidade muito séria que se desenvolve lá no interior da mata. Admitimos que as autoridades também têm dificuldade para combater isso, para mapear isso, né? Então, o podcast pretende também trazer todos esses problemas presentes do Vale do Javari, além do narcotráfico, da violência, da insegurança dos indígenas e não indígenas, há também a presença das igrejas evangélicas, em número cada vez maior, tentando cooptar, aliciar esses indígenas para que se tornem fiéis de suas igrejas. Isso também é um desafio sério, né? Que mexe com a estrutura das aldeias, altera hábitos e comportamentos, altera a cultura indígena, então isso, de fato... Eu estive no Javari pela primeira vez há 11 anos, em 2013, exatamente na companhia do Bruno Pereira, que me convidou para uma viagem com ele até a fronteira com o Peru, muito distante à aldeia. E, de fato, em 10 anos houve uma explosão de igrejas evangélicas e houve uma explosão do uso de droga e alcoolismo. Isso me chocou muito, me impressionou, foi muito rápido esse processo. Então, o podcast pretende fazer toda essa discussão, né? Trazer à tona essa região. É isso a ideia geral. Excelente. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, né? A gente que te agradece, Rubens, muito, porque a gente sabe o quanto é perigoso esse trabalho de investigação feito por um jornalista, por você, por toda a equipe, ter a coragem de se embrenhar na mata, de se embrenhar na Amazônia e trazer essa realidade que a gente precisa também para a comunidade dali, né, e para todo o Brasil. É muito importante esse trabalho que você faz, então te agradeço muito e fica aqui a nossa dica para toda a nossa comunidade para acompanhar então o podcast Morte e Vida Javari. Rubens, um grande abraço para você, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Um abraço, Rubens. Obrigado, boa tarde.